Fala pessoas, tudo bom com vocês? Felipe Rezende aqui. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês como fazer esse tipo de isométrica aqui realista usando o SketchUp e o Photoshop. Fica aí no vídeo e acompanha. Primeiro de tudo, a gente vai entrar aqui no Google Earth e vamos pesquisar pela localização que a gente vai usar. Eu vou usar a Laguna Parón, que fica lá no Peru, como exemplo aqui para esse vídeo, porque é uma região bem montanhosa e eu acho que vai ficar legal. A gente posiciona aqui na vista que a gente vai querer, depois a gente vai clicar aqui em salvar imagem, e vindo nas opções de mapa, a gente vai desselecionar todos esses itens que tem, para a nossa imagem ficar limpa. E a resolução da imagem eu vou colocar como HD 1080, que é essa daqui de 1920 por 1080 pixels. Eu vou clicar aqui em salvar imagem e escolher uma pasta aqui para salvar. Próximo passo é entrar nesse site, que eu vou deixar ele na descrição aí para vocês poderem entrar também. Ele é um site onde a gente consegue ver o mapa mundi nas cores preto e branco. Ele gera uma imagem displacement pra gente. Sobre essas imagens eu vou explicar depois quando a gente for lá pro Sketch, para vocês entenderem melhor como que funciona esse tipo de imagem. Antigamente aqui nesse site ele tinha a opção para pesquisar, como se fosse o Google Maps, só que eles tiraram essas opções, então eu vou deixar ativo aqui as linhas do mapa e os nomes, pra gente poder se encontrar aqui certinho. E tirando do zoom e aproximando ele, a gente consegue encontrar aqui a localização. Eu vou me guiando pelos nomes, pelos rios que mostram aqui no mapa. Aqui ó, já encontrei a Laguna Parón. Vou tirar ela um pouquinho aqui da distância, pra gente poder pegar essa imagem. E aqui na opção de Export, vou salvar duas imagens. Uma com as linhas, com as indicações dos rios, com as divisórias de território aqui desse mapa, e outra eu vou salvar ela toda lisa, sem linha nenhuma, só a parte preta e branca que a gente vai usar. E aqui no Photoshop eu vou criar um arquivo novo, 1920 por 1080 pixels, e deixar a resolução em 300 pixels por polegada. Eu vou clicar e arrastar nossas imagens que a gente salvou, tanto do Google Earth como daquele site que eu mostrei pra vocês, jogar todas aqui dentro. Agora a gente vai ter que alinhar as duas imagens que a gente salvou com a imagem do Google Earth. Eu vou me basear pela Laguna Parón, que é um formato que a gente consegue encontrar nas duas imagens. Vou ficar redimensionando essa imagem preto e branco até ela alinhar certinho com a imagem original do Google Earth. Depois de alinhado, eu vou apagar aqui o layer do mapa 1, que é aquele mapa que tem as demarcações do território e dos rios, que a gente não vai usar, e vou salvar essa imagem. Vou salvar como mapa 3 aqui. Agora vindo aqui pro SketchUp, eu vou criar um retângulo aqui no chão e vou pintar ele com a textura daquela imagem que a gente pegou lá do Google Earth. Eu vou ajustar também aqui a posição para deixar a textura certinho no nosso retângulo, para não ficar recortes. E aqui nas opções do V-Ray, eu vou renomear esse nosso material aqui, vou colocar como Earth, para a gente saber que é aquela que veio do Google Earth. E aqui nas opções que a mágica acontece, a gente vai vir aqui nas opções Maps e Displacement. Aqui a gente vai ativar o Displacement, vai vir na opção Texture, vai clicar no quadradinho e vai vir em Bitmap. E vai selecionar aquela última imagem que a gente gerou lá no Photoshop. Eu vou mudar as configurações aqui do render, só para vir com uma qualidade maior. Eu vou renderizar aqui para vocês verem como fica. Ó, tá vendo que a imagem tá lisa? Ela tá certinha, ela não tem as elevações ainda das montanhas. Isso porque no Displacement a gente ainda não colocou valor nenhum. Lá tá como valor 1. Vamos voltar lá nas opções do V-Ray para mudar esse Displacement. Vou trocar de 1 para 150 para ver como que fica. Vocês vão testando aí no desenho de vocês para ver como que fica melhor. Esse Displacement ele funciona da seguinte maneira. Aquela imagem preto e branco que a gente pegou, tudo que é preto, ele vai levar para cima, e tudo que é branco na imagem, ele vai manter para baixo. Então, conforme esse degradê de branco para preto, passando pelo cinza, ele vai reconhecer e vai criar as montanhas aqui no nosso desenho. Ó, aparentemente já tá do jeito que eu quero, as montanhas já estão todas elevadas, tudo certinho, o terreno já tá certo. Eu vou ajustar aqui só para pegar uma vista isométrica aqui dela, pra gente poder renderizar certinho. Eu também vou criar um retângulo aqui e vou levar ele um pouquinho para baixo desse nosso desenho. Vocês vão entender o porquê dele lá no Photoshop, vai facilitar bastante pra gente lá. E vou renderizar a imagem final aqui. Vou salvar, vou colocar como nome de
montanhas, acho que já tá bom. Voltando aqui no Photoshop, eu vou criar um arquivo novo. Vou criar um arquivo de 2000 por 2000 pixels e resolução 300 pixels por polegada. Vou arrastar essa nossa isométrica para dentro do Photoshop. E eu vou selecionar toda essa parte de baixo do terreno aqui para a gente poder colocar uma textura de terra. Aquele retângulo que a gente fez lá no SketchUp e colocou por baixo do terreno, ele vai ajudar a gente aqui na hora de selecionar. Vou criar uma camada nova, eu vou pintar ela de marrom aqui. Vou jogar essa textura de ruído que eu tenho aqui no meu computador, para poder deixar ele todo pixelado. Eu vou redimensionar aqui, copiar uma para o lado, só para repetir. Vou mesclar essas camadas. Eu vou selecionar só o terreno e vou criar uma máscara. E aqui na mesclagem eu vou deixar em multiplicação, para ficar só esses pontinhos aqui para dar a impressão de terra. Com um pincel preto eu vou passar por cima só para dar um degradê de preto para marrom, para dar um acabamento melhor aqui nesse nosso terreno. Vou fazer alguns ajustes nessa terra aqui também, mudando o brilho e a saturação dela, para deixar um pouco mais escura. Agora aqui no fundo eu vou colocar um degradê, vou fazer ele de cinza para branco, para o centro ficar branco. Vou criar uma camada nova aqui para as nuvens, vou arrastar ela lá para cima para deixar ela em primeiro plano. Vou pegar meus pincéis de nuvens e vou colocando pelo meu desenho. Se vocês tiverem alguma dúvida de pincel, eu tenho um vídeo específico disso, vou deixar aqui na descrição certinho. Lá também eu deixo disponível alguns pincéis que eu uso. Então, quando acabar o vídeo aqui, corre pra lá pra poder baixar. Vou dar um nome aqui também pro nosso terreno. Vou colocar o nome do local, que é a Laguna Paron. Vou distorcer esse texto aqui, dando um Ctrl T e editando para ele ficar na mesma direção desse nosso terreno. Vou posicionar ele atrás das montanhas e atrás das nuvens. Com um pincel preto também esfumaçado, eu vou colocar uma sombra atrás das montanhas para parecer que a sombra está pegando no texto. Agora o desenho está praticamente pronto, eu só vou enfeitar ele um pouco mais. Eu tenho essa imagem de avião aqui que eu peguei. Eu vou posicionar ela em cima do nosso terreno para dar a impressão que o avião está passando por cima dessa área. Vou copiar essa câmera do avião, pintá-la de preto e arrastá-la para baixo. E com a opacidade eu vou mudando, deixando ela mais transparente, para dar a impressão de sombra desse avião. Vou fazer um retângulo aqui baseado na perspectiva aqui do nosso terreno. Vou pintar ele todo de preto e vou arrastar para baixo. E vindo aqui em filtro, desfoque gaussiano, eu vou aumentar esse desfoque dele para dar a impressão de sombra, esse esfumaçado que ele dá. E mexendo na opacidade também, vou deixar ele mais clarinho e nossa sombra está pronta. E foi esse o nosso terreno. Vocês conseguem fazer aí com o terreno de vocês. Esse tipo de trabalho é muito bom para urbanismo, para representar áreas grandes, para representar a topografia do local. Ele não fica 100% preciso, mas ele fica bem próximo do real. Então, para esquemas, ele é muito bem utilizado. E se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários, que eu vou tentar ajudar todo mundo. Se tiver alguma sugestão também, pode deixar. Não deixa de se inscrever no canal e ativar o sino, porque eu sempre tô postando vídeo novo. Então, se o sino de vocês aí estiver ativado, sempre quando eu postar coisa nova, vocês vão receber no celular de vocês. E até o próximo vídeo.